Aí, ó, professor Lustosa na área, começando um projeto novo, 5 questões todo dia para concurso público, de matemática, de raciocínio lógico, de matemática financeira ou de estatística, pensando em concurso público, pensando nas bancas de concurso público, né? Se você for lá no meu Instagram, você vai ver que tem um postzinho falando sobre esse projeto. Todo dia, de segunda a sexta, a priori, ao meio-dia e 12, às 12h12, 5 questõezinhas. Segunda-feira, banca CESP. Quarta-feira, banca FGV ou banca FCC. Sexta-feira, banca VUNESP ou banca Sesgran Rio. E na terça e na quinta, eu chamei de bancas regionais na terça e bancas locais na quinta, né? Dentro de outras bancas que a gente entende que façam concursos mais regionalizados ou localizados. Regionalizados dentro de um estado ou de uma região e localizados provavelmente dentro de um estado próximo ali numa situação, né, que envolve ali um certo estado apenas seria. Mas as bancas locais ou regionais é algo muito subjetivo. De certo, vai ter, né, terça e quinta, essas outras bancas que não sejam a banca CESP, FCC, FGV, VUNESP ou Sesgran Rio. Aproveita para deixar aqui nos comentários as bancas que você quer que a gente faça. É um projeto que a princípio vai ser contínuo, todo dia para a gente ter aí de segunda a sexta. Vou começar um outro projeto também agora em agosto, que é um curso completo de matemática e um curso completo de raciocínio lógico, às terças e sexta, 9 e 9 da manhã, terça-feira, 9 e 9 da manhã na sexta. Na terça, provavelmente raciocínio lógico, na sexta, provavelmente matemática, ou vice-versa, na terça matemática, na sexta raciocínio lógico. Também a gente vai procurar desenvolver esse curso com questões, mas contextualizando, e aí a gente vai fazer completinho dentro dos assuntos de lógica e dos assuntos de matemática, e a gente vai deixar aqui para vocês. E a gente segue com os projetos à noite das listas de questões, essas, né, tem um custozinho só da lista, porque dá um trabalho para a gente montar a lista, estruturar dentro do que está no edital, na ordem ali de aprendizado para o que é. Então a gente tem um custozinho da lista para que a gente possa estar desenvolvendo o projeto. E aí, na própria descrição do vídeo, tem, né, uma chavezinha Pix. Se você gostar das aulas e achar que vale, você pode contribuir com a gente, né, isso dentro daquilo que você entender que seja algo que vale a pena. De 1 centavo a 1 milhão, 1 bilhão, todo valor é válido. Obviamente, se você quiser e achar que é justo, mas a gente vai continuar aqui, como estamos aqui, né? Por vezes, uma semana ou outra a gente não aparece, mas agora, a princípio, a ideia é que a gente tenha ali uma frequência, porque também às vezes acontecem coisas, né? E não estou me justificando, mas acontecem coisas que a gente acaba ali tendo situações que não dá para aparecer, mas a princípio a gente está aqui já há um ano, não é isso? Estamos aqui, estamos chegando a 2.000 inscritos no canal, isso me deixa muito feliz. Eu comecei esse projeto há um ano, tinha 47 inscritos, hoje estamos chegando a 2.000 inscritos, super da hora, agradeço muito a todos vocês e vamos aí fazer o que tem que ser feito. Hoje nós vamos fazer então 5 questões da banca FGV, não é isso? Quarta-feira. Você já tinha visto ali e vamos lá fazer o que tem que ser feito dentro do que tem que ser feito. Questõezinhas da banca FGV para concursos da banca FGV que tenham matemática dentro dos assuntos que a gente vai cobrar. Aqui a gente puxou até assuntos olhando um pouco para o CNU, né? Isso tem questões aqui que estão no edital. Todas as questões, inclusive, estão no edital do CNU, fazem parte, os assuntos fazem parte do edital do CNU. E a gente vai aí, então, fazer a situação. Ele diz o valor de 3 vezes 8 elevado a 5 mais 7 vezes 8 elevado a 6 mais 5 vezes 8 elevado a 5. Bom, 3 vezes 8 elevado a 5 mais 7 vezes 8 elevado a 6 mais 5 vezes 8 elevado a 5. O que eu vou fazer, me permita, é transformar esse 8 elevado a 6 em 8 elevado a 5. Ou seja, 3 vezes 8 elevado a 5 mais 7 vezes 8 vezes 8 elevado a 5. Eu só desmembrei aqui. Mais 5 vezes 8 elevado a 5. Isso é igual. Agora, quando eu fizer 7 vezes 8, eu vou achar 56. E aí, quando eu somar 3 com 56 com 5,
Eu estou falando de 64 vezes 8 elevado a 5. Pode olhar que agora o 8 elevado a 5 está padrão para todo mundo. Só que o 64 é 2 elevado a 6. E o 8 é 2 elevado a... Opa! O 8, deixa eu arrumar aqui, o 8 é 2 elevado a 3. Não é isso? Elevado a 5. Então, eu tenho 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 3 vezes 5, 15. Nas potências, eu, tendo bases iguais, conservo a base e somo os expoentes. Se eu estou multiplicando 6 mais 15, 21. E a gente acha aqui, pá, respostazinha, letra D. O que eu fiz foi um ajustezinho matemático das potências, para eu ter a mesma potência, 8 elevado a 5, somei, né, os seus coeficientes ali, 3, 56 e 5, porque ficou 7 vezes 8, né, que dá 56. Achei 64, 2 elevado a 6, 8 é 2 elevado a 3 elevado a 5, pá, arrumei, matematicamente falando, propriedades das potências, fizemos a coisa acontecer, chegamos na letra D. Fechou? Essa questão aqui é muito boa. No mapa de uma região, e aí atenção, a gente está falando que serve para os editais da Banca FGV, que tem a matemática, que tem esses assuntos. E eu falei do CNU, não é isso? E eu falei do CNU. O CNU fala dessa questão de razão, proporção, sistema legal de medidas. Ele não fala necessariamente de geometria, mas eu entendo que pode ter questão de geometria. E aí, ele diz, no mapa de uma região, o campo de futebol de uma cidade é representado por um retângulo com área de 4 centímetros quadrados. Presta atenção. Sabendo que a escala desse mapa é de 1 para 5.000, conclui corretamente que o campo de futebol tem, na realidade, área igual a... Aqui você só precisa ficar atento a uma coisa. Ele tem uma área retangular de 4 centímetros quadrados. Só que a medida da escala é linear, é de 1 para 5.000. Então, se você quer sair da medida linear para a medida quadrada, você precisa elevar ao quadrado. Você precisa fazer 1 vezes 1, o que daria 5.000 vezes 5.000. Essa é a questão. Não é isso? Essa é a questão. E aí 1 vezes 1 é 1 e 5.000 vezes 5.000 dá 25 milhões. Só que aqui a escala, a priori, e eu não vou circular porque você vai achar que é um retângulo, deixa eu tirar. A escala é o tamanho no desenho versus o tamanho real e geralmente ela está expressa, né, em centímetros, até pelo que a própria questão falou de centímetros quadrados. Então eu estou falando de 25.000 centímetros quadrados. Isso na escala de 1 ao quadrado, né? Do 1 vezes 1 ali, transformando para a questão do ser uma área. A medida da escala é uma medida linear, a área é uma medida quadrada. Então eu fiz ali o quadrado. Agora, de centímetros quadrados para metro, eu preciso fazer uma transformação. E basicamente eu vou fazer uma divisão por 10.000. De centímetros quadrados para metros quadrados, eu preciso dividir por 1.000, porque na escadinha do sistema legal de medidas eu vou subir 2 degraus. Como é quadrado, de centímetro para decímetro, de decímetro para metro, 2 degraus, divide por 100, divide por 100. Então, divide por 10.000. Dividir por 10.000 é cortar 4 zeros. Então, eu estou falando de 2.500 metros quadrados. É essa medida de escala já levado à área. Como são 4 centímetros quadrados, se eu pegar 4 vezes o 2.500, eu vou achar 10.000 metros quadrados de medida. Multiplicar por 4 é o dobro do dobro. O dobro de 2.500 é 5, o dobro de 5 é 10. 10.000. Então, atenção, muita atenção nessa questão do que envolve área versus o que envolve escala. Para fazer a continha certa aqui, né, do que seria a questão da área. E aí, como são 4 centímetros, então 4 vezes 2.500, que dá 10.000. E aí, pá, você marca a letra B. Só tem que estar ligado para fazer a coisa certa quando a gente envolve ali a grandeza, a escala está em centímetros e a área está em centímetros quadrados, ou seja, eu preciso multiplicar. Eu preciso multiplicar. Tem que estar ligado nisso.
Questãozinha de CNU, querida, todas duas, todas 5 na verdade. E de outros concursos que tem, só vai. Essa aqui é muito boa. Ele deu muita informação, você acha que vai usar muito, mas presta atenção primeiro, coloca a mão na consciência e vai. Em um município brasileiro, a média de produção de resíduos sólidos urbanos é de 1 kg por habitante por dia. 1 kg por habitante por dia. Um gari, com auxílio de um caminhão com sistema de compotação, com capacidade de armazenamento de 3.000 kg, coleta o lixo de um pequeno bairro desse município, onde há 400 casas, com em média 4 pessoas por casa. Sabendo que a coleta é feita a cada 2 dias e o gari é capaz de coletar o resíduo de 3 casas a cada minuto, o tempo necessário para o caminhão atingir sua capacidade máxima é dele. Peraí, eu tenho 400 casas com 4 pessoas. Eu tenho 1.600 pessoas por dia. Não é isso? Por dia. Eu tenho 1.600 pessoas ali. A coleta é feita a cada 2 dias. Cada pessoa produz 1 kg de lixo. E o caminhão comporta 3.000 kg de lixo. Essas são as informações que eu tenho. E ele consegue coletar o lixo de 3 casas. E é aí que entra. Você calculou 1.600 pessoas, mas tecnicamente você não vai usar essas 1.600 pessoas. Pensa comigo, em 1 minuto, ele coleta o lixo de 3 casas. 3 casas tem 4 pessoas. 3 casas tem 4 pessoas, ou seja, de 12 pessoas. Ele coleta o lixo de 12 pessoas. Só que, como a coleta, e aqui é o pulo do gato, como a coleta é feita a cada 2 dias, na verdade, ele coletou o lixo de 12 pessoas vezes 2, por 2 dias, ou seja, 24. Que seja 24 kg de lixo. Porque é 1 kg por habitante por dia. 1 kg por habitante por dia. E o que eu estou procurando é a quantidade de lixo que ele coleta, por peso. Então, é 3 casas que tem 4 habitantes. Isso em 1 minuto. São 12 habitantes, o que daria 12 quilos por dia. Só que são em 2 dias, 24 quilos. Agora é só você pegar a capacidade do caminhão e dividir pela quantidade de lixo que ele coleta em cada minutito. Em 1 minutito, ele coleta 24 quilos de lixo. Então, para chegar em 3.000 quilos de lixo, que é a capacidade do caminhão dele, é só dividir. 30 dividido por 24 dá 1, 1 vezes 24, vamos dividir aqui. 3.000 dividido por 24, você achou que ia fazer de cabeça, né? Não, não. 30 dividido por 24 dá 1, dá 24, sobra 6, baixa 0, 60 dividido por 24 dá 2, 48, sobra 12, baixa 0, 120 por 24 dá 5, 5 vezes 24, 120 deu 0. Opa, 125 minutos. É o tempo que ele leva para coletar aí, né, para atingir a capacidade máxima do caminhão. Então, em 2 horas ali, em 5 minutos, ele enche o caminhão. Considerando que ele faz 3 casas por minuto, cada casa tem 4 pessoas e em 2 dias eles produzem 24 quilos. Ele deu muita informação, aí você foi na primeira informação logo, eita, 400 casas, 4 pessoas, 1.600 pessoas, e tipo, era a informação que você não ia usar. Você só se precipitou, talvez, na visão, no olhar, mas já resolveu. Tá filé do boi. E aí, pá, você marca lá, letra B, 125 minutos. Muito boa questão também. Todas são muito boas. Essa, então, uma autarquia promove um programa de desligamento voluntário. Entre os servidores habilitados a aderir ao PDV, 25% dos homens e 10% das mulheres pediram desligamento, totalizando 18 servidores, o que representa 20% do grupo inicialmente apto ao acordo. O número de mulheres entre os servidores habilitados a aderir era, 18 corresponde a 20%. Então, 100% corresponde a X. Primeira coisa é saber o total de pessoas. E aí, fazendo meios por extremo, eu tenho 20x igual a 1.800. X é igual a 1.800 dividido por 20. Cortei. Opa, que x horrível esse.
X é igual a 90. Então, eu tenho 90 pessoas. Entre homens e mulheres, eu tenho 90 pessoas. E aí, 25% desses homens. 25% desses homens. 25% é 0,25. Ou seja, 0,25 dos homens. Mais 10% das mulheres. 0,1 mais 0,1 das mulheres. Isso dá 18 pessoas. E eu tenho um sistema. E aí, o meu edital fala de porcentagem. Mas o meu edital não fala de sistema de equações ou de equação de primeiro grau. Mas caiu numa. E aí? Eu vou fazer ou não vou? A princípio, na minha opinião, eu vou fazer. E aí agora para resolver esse sisteminha pelo método da soma, eu vou multiplicar aqui por menos 0,25, porque eu quero saber o número de mulheres, então eu vou cortar o número de homens. E aí eu tenho menos 0,25 homens, menos 0,25 mulheres, igual a menos 22,50. 90 vezes 0,25. Não é isso? 90. Deixa eu fazer aqui. 0,25. 0 vezes 5 é 0. 9 vezes 5 é 45. 0 vezes 2 é 0. 9 vezes 2 é 18. Soma dá 0, dá 5. 4 mais 8, 12, sobe 1. Duas casas decimais, 22,50. Você ligou? E aí aqui 0,25 dos homens mais 0,1 das mulheres igual a 18. Quando eu somar, eu vou cortar homens com homens e vai sobrar menos 0,15 das mulheres. Porque 0,1 é 0,10. E aí aqui vai dar menos 4,5. Então as mulheres é 4,5 dividido por 0,15. Se eu ajustar as casas decimais, é um zerinho aqui, ficou 450, tira a vírgula, né? Isso vai dar 450 dividido por 15. 45 por 15 dá 3, 15 vezes 3, 45 nada, 1 zerar, o resto é o resultado. A quantidade de mulheres são 30 mulheres, que estão aptas a pedir o PDV. Para provar, se eu tenho 30 mulheres, eu tenho 60 homens, já que o total é de 90 pessoas. 10% das mulheres é 3, 25% dos homens, 25% é 1/4. É dividir por 4. E dividir por 4 é a metade da metade. Metade de 60 é 30, de 30 é 15. Quando eu somar, eu acho os 18 que ele falou. Ou seja, eu faço e provo. E vejo que está certo. E são 30 mulheres. Bem, querido. Filezinho também, questão de porcentagem, mas, tem um sisteminha ali. E aí, vou estudar sisteminha ou não? Não sei. Tem porcentagem. Só uma pulguinha atrás da orelha. E a últimazinha de hoje, uma pesquisa foi realizada com 200 estudantes da universidade para analisar os hábitos de estudo e uso de redes sociais. Os dados obtidos foram: 125 estudantes usam redes sociais diariamente. 80 estudantes estudam mais de 3 horas por dia. 50 estudantes usam redes sociais diariamente e estudam mais de 3 horas por dia. Com base nessas informações, qual a probabilidade de um estudante estudar mais de 3 horas por dia, dado que, e aqui essa informação aqui é relevante, ele usa rede social diariamente? Probabilidade é uma razão entre o que eu quero dividido pelo que eu tenho. O que eu tenho está bem aqui. Dado que ele usa rede social diariamente. Quem são os que usam rede social diariamente? 125. Então, o que eu tenho são esses 125. Não são os 200. Os 200 é o começo, mas ele diz, probabilidade dele estudar mais de 3 horas, dado que ele usa rede social. Então, nessa pegada e nessa toada, o que eu tenho são 125. É aqui que mora o perigo. É aqui que tem o pulo do gato. E aí, o que eu quero é que ele estude mais de 3 horas por dia, dado que ele usa rede. Ou seja, o que eu quero também aqui são esses 50 estudantes que usam rede social e estudam mais de 3 horas por dia. Não é o 80 o que eu quero, é o 50, que é os que estudam mais de 3 horas por dia, dado que usam rede social diariamente. Então, é esse 50 aqui,
Questão muito boa. Agora tá fácil, se eu simplificar tudo por 25, eu acho 2 e acho 5. E dê certo, isso é 0,4 ou 40%. E 40% está na letra B. Filé do boi. E foi para conta mais uma. E como só são 5, chegamos no nosso ponto. Se você olhar aí, resolvemos 5 questõezinhas em pouco menos de 20 minutos, porque no começo aqui eu expliquei como vai funcionar, né? Como a gente vai funcionar. Aqui aparece para você se inscrever no canal, curtir o vídeo, né? Eu sempre peço para fazer o CCC, que é curtir, compartilhar e comentar, gerar um engajamento, dar um movimento. O material está aí disponível, não tem custo. Esse projeto não tem custo. 100% free, o material já está aí no linkzinho do material. O que tem é a chave Pix ali, é uma chave bem aleatória, para se realmente você quiser, você copiar, ir lá e fazer, né, isso para dar o apoio aí do canal, o apoio aí ao professor, tá certo? Por nenhuma obrigação, mas se fizer, obviamente a gente não vai achar ruim, nem vai ficar triste, pelo contrário, vai ficar muito feliz. Mas o materialzinho tá aí de boa. O curso, né, de matemática e de lógica que a gente vai começar agora em agosto também não vai ter custo, vai estar aí o material também. São questões, a gente vai fazer baseado em questões, né, um pouquinho de teoria para poder, obviamente, fazer as questões e as questões. E só o que tem custo são as listas de exercícios, os projetos da lista de exercícios, que no momento a gente está com uma lista do TJ São Paulo, com uma lista do CNU e com uma lista do Banco do Brasil. A lista do CNU a gente está colocando no ar e a lista do Banco do Brasil também a gente está colocando no ar. São essas 3 listas que a gente tem aí, que a gente está rodando, porque são concursos, o TJ e o Banco do Brasil iminentes, e o CNU já está rodando. E a gente vai, né, do CNU são 130 questões, do TJ são 160, já está acontecendo, e do Banco do Brasil são 80 questões ali para a gente trabalhar. E aí o custozinho são só desses, né, dessas listas. Essas aulas das listas geralmente são à noite, 21 e 21, 22 e 22, sempre essas horas iguais. O curso de lógica e de matemática vão acontecer às terças e quintas às 9 e 9 da manhã, a princípio às 9 e 9 da manhã, tá certo? Pode ser que seja às 8 e 8, não sei, mas muito provavelmente sim às 9 e 9, e a ideia é de deixar ele fixo ali para você saber que às 9 e 9 você vem. E esses aqui das 5 questões, a princípio, meio-dia e 12, 12 e 12, para você também dar uma olhada, ver como faz. A ideia da proposta do canal é essa, né? O canal segue a regra, aprendendo com questões, aprendendo por questões, não é isso? Então, a gente vai gerando essa roda aí, fazendo acontecer. Tamo junto? Por hoje é isso. Agradeço-os. Não deixa de curtir o vídeo, compartilha com mais alguém, deixa um comentário pra gente, se inscreve no canal se não for inscrito, recomenda o canal para mais gente e vamos junto aí que a sua aprovação tá logo aí e eu tô aqui com você, por você, para você, até você chegar no seu objetivo que um dia eu também cheguei, que a gente obviamente sabe o caminho das pedras e pode te ajudar muito nesse sentido também. Por fim, se gostou também, tem um link aí da mentoria Segue a Regra, que é uma mentoria coletiva que eu desenvolvo, aula semanal, ao vivo, comigo, eu te acompanho, aula semanal ao vivo comigo, onde a gente, né, dá aula de um tópico da matemática, de um tópico do raciocínio lógico, semana a semana, numa crescente de conhecimento dentro da ordem de aprendizado das matérias, não é isso? E essas aulas ficam disponíveis depois numa área de aluno específica para você acessar e reassistir. Não é isso? Essa também é uma mentoria onde você pode fazer parte para ter um acompanhamento mais personalizado do professor. Não sou eu e você, né? E os alunos, né? Eu, você e os alunos, onde a gente está junto ali para construir esse conhecimento matemático, construir esse conhecimento lógico e fazer com que você, tanto que o slogan é assim, mentoria segue a regra, dominando o raciocínio lógico e a matemática. Essa é a finalidade. E aí lá tem sim teoria e questões. Nunca vamos deixar de ter questões. Aqui no canal a gente trabalha focado 95% em questões, né? 99% em questões. Na mentoria a gente tem a teoria primeiro, as questões depois e vai girando essa roda aí, fazendo o que tem que ser feito. Tamo junto? Então por hoje é isso. Presta atenção. Amanhã, bancas locais,
não é isso? Eu vou chamar de locais, tipo bancas menores, menos conhecidas, por assim dizer. As bancas regionais, bancas um pouco maiores, mas que não são a CESP, a FCC, a FGV, a Vunesp, a Seis Gran Rio. Aí são as bancas regionais. E aí a gente vai ali, né, num bate-bola ali, a gente vai se ajustando para fazer o que tem que ser feito e trazer o melhor do que a gente pode oferecer para você dentro de uma ideia de um custo zero, por assim dizer, porque aqui no YouTube é o que tá, mas muito bem feito porque a gente entende que não é porque não tem um custo que vai ser feito de qualquer jeito, não. A gente sempre vai primar e prezar pela qualidade, pela boa entrega, para que você efetivamente consiga aprender o que você consiga aprender o que você precisa aprender para gerar o seu resultado no dia, né, das suas provas, que é fazer, acertar a maior quantidade de questões e, por óbvio, passar no seu concurso. Tamo junto, fiquem com Deus e até as nossas próximas aulas, que basicamente é amanhã. Tamo junto.